Opa, e aí pessoal, beleza? Bom, a gente vai resolver mais um exercício aqui do Exercism, só que eu vou iniciar com uma abordagem diferente esse vídeo aqui. A gente vai ler primeiro a documentação do Elixir para listas, que é o tópico do exercício de hoje. E entendendo um pouquinho melhor sobre as listas do Elixir, a gente vai resolver o exercício bem tranquilamente. Tá? Inclusive, eu acho que nem vai valer a pena ler as instruções. Eu vou ler só para um caso específico, mas os outros a gente já vai entender bem de boa como implementar. Então, vamos lá. O que são as listas no Elixir, né? As listas são um tipo dentro do Elixir. Esse tipo ele é built-in, ou seja, a gente não precisa implementar ele para ter. E as listas são representadas no Elixir com os conchetes, tá? Bem, a gente pode implementar ou representar, melhor dizendo, uma lista vazia com conchete vazio. Então, deixa eu ver se a gente tem um caso aqui. Isso aqui seria a representação de uma lista vazia. Elixir, por ser uma linguagem de tipagem fraca, permite que você tenha listas heterogêneas, ou seja, listas de tipos diferentes. Isso pode ser tanto um ganho quanto uma perda para você, depende de como você vai trabalhar, com a segurança que você quer trabalhar. E aqui eu digo segurança em nível de tipos, tá? E acho que uma outra coisa que a gente pode comentar aqui é que, por ser um tipo de dado built-in, a gente tem funções tanto escritas no kernel, no módulo kernel, quanto escritas no módulo list da linguagem, tá? Então, vou apresentar aqui algumas funções para a gente entender. A função mais, ela é uma função que concatena duas listas, então você pode perceber aqui que ela tem aridade 2, ou seja, ela deve receber duas listas como parâmetro, e o retorno é a primeira lista, ou seja, a lista do lado esquerdo, concatenada com a lista do lado direito. A menos, ela é uma função que, dada uma lista, para cada elemento da lista à direita, ela vai remover a primeira ocorrência na lista original. Ou seja, o true, a primeira ocorrência é esse cara aqui, ele remove. A gente tem 1, 2. O false, a primeira ocorrência aqui, ele remove. Então a gente tem 1, 2, 3. E o true novamente. Como eu disse, apenas a primeira ocorrência de cada elemento. Ele diz que a gente pode fazer o pre-append em uma lista utilizando o operador pipe. Bom, eu vou explicar por que esse operador é muito melhor do que a gente utilizar o operador mais, mas em suma o que a gente tem é o seguinte. A gente tem uma lista original e a gente pode adicionar itens no final da lista ou itens no começo da lista. O operador pipe serve tanto para a gente adicionar um elemento no começo, quanto para a gente fazer o partner matching aqui. Tá? Ou seja, a gente tem uma variável new que é o 0, a gente faz 0 pipe list, isso significa que a gente está adicionando o 0 no começo dessa lista. Já para o partner matching, a gente já tem uma lista pronta aqui. O head, ele vai ser sempre o primeiro elemento da lista e o tail a lista seguinte. O que isso quer dizer? Que o head é o elemento 1 e o tail é a lista 2, 3. E assim a gente pode ficar desconstruindo uma lista até que a cauda seja uma lista vazia. E isso está representado aqui embaixo. Então, a lista 1, 2, 3, ela poderia ser escrita como 1, pipe a lista, 2, 3, lista vazia, com o 2, pipe a lista, 3, lista vazia, com o 3, pipe, lista vazia. Bom, agora o que vale a pena a gente comentar é isso aqui. Isso aqui é bem importante para a gente pensar quando a gente estiver escrevendo um programa que utilize listas no Elixir. Bom, as listas no Elixir elas são representadas como listas ligadas. Eu não devo ter falado isso, mas são. Isso significa que cada elemento da lista, na realidade, é um nó. Um nó que guarda o valor do elemento e um ponteiro para o próximo elemento.
tá? Só que esse ponteiro para o próximo elemento é um ponteiro para a lista, se você for parar para pensar. Porque o zero pipe list é o elemento zero apontado para a lista, certo? Isso significa o quê? Que se eu quiser fazer uma operação que adicione um elemento no começo da lista, basta eu pegar o zero e fazer ele apontar para o primeiro elemento da lista anterior. Essa operação é feita em tempo constante, tá? Por isso que ele marca essa operação como fast. Agora, se eu tiver que adicionar um elemento ao final da lista, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que percorrer a lista inteira, por exemplo, 1, 2, 3, parar aqui no 3 e fazer ele apontar para essa lista aqui com o 4. Por isso que ele marca essa operação com slow, porque dependendo do tamanho dessa lista aqui, eu vou ter que ir até o final dela para que eu faça a concatenação ao final, tá? E aqui ele dá um aviso importante, que é a maioria das funções desse módulo list são e funcionam em tempo linear. Isso significa que elas dependem do tamanho da lista. Se você estiver trabalhando com uma lista extremamente grande, você vai ter um tempo de execução, né? E assim, tempo de execução eu estou falando bem chulo mesmo, porque na vida real é isso, né? Se você tem razão de N, que é a complexidade assintótica de execução do seu algoritmo, na prática você vai ter um tempo de execução maior também. E aqui ele dá dois exemplos de funções que funcionam em tempo linear. Então a função length, para eu saber o tamanho da lista, a gente vai ter que percorrer a lista inteira para saber isso. A função last, para eu saber o último elemento da lista, vou ter que percorrer a lista inteira para saber isso. Mas ele diz aqui em contrapartida que a função first, que é a função que pega a cabeça da lista, ou seja, essa desconstrução aqui acontece em tempo constante, ou seja, em ausão de 1. Aqui ele dá alguns outros operadores, né, que a gente pode encontrar, como por exemplo mais mais que a gente viu, menos menos, o HD que retorna na cabeça da lista, o TL que retorna na cauda, o in, que é um operador que verifica se um elemento está presente na lista, e o length que retorna no tamanho dela, tá? Então acho que não vale a pena ler aqui todo o módulo. Essas funções aqui estão de bom tamanho para a gente resolver o exercício. E bom, bora lá. Vou apresentar aqui o VS Code. Bom, essas são as funções que a gente tem que implementar. Eu vou abrir aqui o README. Ele dá uma breve introdução sobre aquilo, tá? Mas a gente está interessado em resolver as tarefas aqui. Então, vou dar o contexto do exercício. Ele é um exercício em que a gente vai trabalhar com uma lista de linguagens, onde as linguagens são representadas por string, tá? Então, a primeira tarefa que a gente tem que fazer aqui é escrever a nossa função new. E ela é uma função que deve retornar uma lista vazia. Bom, para isso eu vou utilizar a online syntax. E beleza, está implementado. O add, reparem que aqui ele utiliza uma tática esperta, até porque o exercício não se beneficiaria, né? Não tem nenhuma restrição que peça para a gente adicionar uma linguagem ao final da lista. Ou seja, aqui ele está falando, olha, faça o pre-append da linguagem na lista que eu te passar. Tá? Então, bom, para fazer o pre-append, a gente viu que é a utilização do operador pipe, então eu vou continuar utilizando a online syntax, que é pegar a linguagem, fazer pipe com a lista que eu já tenho. Então aqui eu estou fazendo o pre-append. Remoção, ele também faz aqui um caso interessante, que é ele pede, olha, remova sempre o primeiro elemento da lista. Tá? Então aqui ele fala que a função deve retornar numa lista sem o primeiro elemento. Assuma que a lista sempre vai ter pelo menos um elemento. Se eu assumir isso aqui, eu posso fazer a desconstrução tranquila. Aí eu ignoro a cabeça e pego só a cauda. E aqui eu posso retornar só a cauda. Cara, para eu pegar o primeiro elemento da lista, a gente já viu que pode fazer a desconstrução. Então, é simplesmente fazer
pegar a cabeça aqui, ignorar a cauda nesse caso, e retornar a cabeça. O count é uma função um pouquinho mais complexa. E aqui lembrem, eu falei que eu não vou ler aqui o readme dos exercícios porque é super tranquilo, né? A gente resolver sem ter que ler lá o que ele está querendo, né? As funções têm bons nomes nesse caso. Então, para a gente fazer o count, basta a gente implementar uma função recursiva. Tá? Então, vou fazer aqui um count de lista. Quando for uma lista vazia, eu quero que retorne 0. Se for qualquer outra coisa, eu quero retornar 1 mais o count. Deixa eu tirar esse cara daqui. A gente vai fazer a comparação aqui embaixo. Então, se for uma lista vazia, eu quero retornar o 0. Se for true, ou seja, se não for uma lista vazia, ele vai cair nesse path aqui, como a gente já viu do Conde, eu vou chamar o count. Só que eu vou passar para o count a cauda da lista. Eu tenho uma função que me retorna a cauda, que é o remove. Então, vou chamar aqui o remove. Vou passar a lista aqui para dentro. E aí percebam, por que eu estou fazendo 1 mais? Porque eu estou sempre removendo a cabeça. Como são n cabeças que eu vou ter na lista, eu vou ter n vezes 1, que é o próprio tamanho da lista. Agora vamos para a última definição aqui, que é a tarefa 6, que é dizer se existe uma linguagem funcional na lista. Então, para fazer isso, ele simplesmente pede o seguinte para mim: teste se o Elixir está na lista. Para fazer isso, a gente viu que a gente tem o operador in, então eu vou utilizar o online syntax aqui. Simplesmente passar a string Elixir e verificar se ele está na lista. Isso aqui deve ser suficiente para a gente passar em todos os exercícios. Eu vou executar aqui o mix test. Eu já resolvi esse exercício aqui algumas vezes. Já gravei esse vídeo aqui algumas vezes. Então, vamos testar aqui. Então, beleza. A gente conseguiu passar em todos os testes aqui. Eu vou submeter isso aqui lá para o exercício. E a gente resolve um próximo exercício num próximo vídeo, né? Barra lib list. Eu já fiz a submissão, então não sei se ele aceitou resubmissões, aceitou aqui. Bem, pessoal, é isso que a gente tem para falar de listas no Elixir. Acho que um adendo que ficou bem claro aqui nesse vídeo é que listas em linguagens funcionais devem ter muito mais cuidado por parte do programador, porque a gente precisa entender que uma linguagem funcional ela não mantém estado como uma linguagem orientada a objeto. Você vai falar para mim, porra, cara, por que diabos, né, você não tem a opção de utilizar, sei lá, um array por padrão ou a lista implementada de uma outra forma? Por exemplo, no C Sharp, a list padrão é um array list, tá? Não é uma linked list. E por que diabos no Elixir isso é implementado assim? Porque pelo fato da gente não ter estado, né, a gente consegue fazer otimizações tanto via runtime quanto no compilador quando a gente utiliza uma linked list. Né? Então a gente consegue reaproveitar a estrutura de uma maneira muito mais fácil. A gente tem um controle muito maior sobre isso. Mas em troca a gente perde aquela porrada de operação que a gente faria em tempo constante. Elas começam a ser feitas em tempo linear. Então esse é o cuidado que você tem que ter. Uma outra dica é que, bom, a lista do Elixir já implementa pra gente uma pilha, né? O último elemento vai ser sempre o primeiro a sair com mais facilidade, então é bem tranquilo você implementar uma estrutura de dados de pilha ou stack utilizando as listas do Elixir.
Bom, no mais era isso aí que eu ia comentar sobre esse exercício. A gente acabou utilizando aqui a questão de partner matching, né? Bem de boa. A gente descobriu operações tanto do módulo kernel quanto do módulo list para trabalhar com listas. E foi um exercício bem tranquilo, não teve um grau de dificuldade alto.